tarde. Nossa aula de hoje, ela será de matemática. Nós iremos estudar aí a página 175, 176 e 177, tá bom? Nós iremos ver aí no primeiro problema, na questão número 2. Você vai observar a cena que está aí. A professora fala: se eu tenho 8 balões e estouram 5 balões, quantos balões irei ficar? Nós vamos ver agora. Foram estourados 3, 4, 5. Foi estourado 5 balões. Então, ficaram quantos? 3 balões, né? E aí, a meninazinha pensou na sua mente. E aí, ela contou os que estouraram. E aí, deu o resultado de 3. E ela apertou aí e respondeu. A resposta dada pela garota na letra A está correta ou está errada? Você vai marcar o sim ou não, tá bom? Na letra B, você vai desenhar como você faria esse cálculo. Como você conseguiria fazer o cálculo, tá bom? Nós temos aí a terceira questão também. Dona Joana, ela preparou muitos pastéis para o último dia da gincana. No final do dia, só sobraram 3 pastéis. Então, ela não contou, ela só colocou aqui que ela preparou muitos pastéis. Então, a gente vai ver na letra A quantos pastéis Dona Joana vendeu nesse dia. E como você descobriu isso? Você vai olhar a primeira caixa e depois você vai ver a segunda caixa que sobraram somente 3, né? Então, você vai ver quantos pastéis foram vendidos neste dia, tá? Nós iremos aí na página 176, a quarta questão. Você vai observar aí a quantidade de pessoas em uma torcida de jogo de futebol. Vejam aí a quantidade de pessoas que tem aí. Você, na letra A, na sua opinião, quantas pessoas estão na torcida? Você vai colocar um número aí que você acha que tem tantas pessoas. E aí, depois, você vai conferir quantas pessoas tem aí nessa torcida, tá bom? Conferir todas as pessoas. E aí, depois, na letra B, sem contar os que estão de camisa verde, você não vai contar com os que estão de camisa verde. Quantas pessoas estão na torcida? Você vai colocar um número que você acha que é, e depois você vai conferir quantos estão na torcida, sem contar os de camisa verde. Nós temos aí na letra C, após retirar todos os que estão de camisa verde, você mudaria a sua estimativa sobre o item A? Por que você mudaria? E aí, esse daí é só para você refletir, tá bom? Por que você teria que mudar se, no caso, após que você retirou os que estão de camisa verde, será que você mudaria essa resposta da letra A? E aí, nós vamos aí na quinta questão. Você vai pintar no dado os pontos que Bruno deve tirar para completar a trilha e terminar o jogo. Sendo que ele está em que casa? Na casa 19. Você vai ver aí na chegada, a trilha até a chegada, quantas casinhas ainda faltam para que o Bruno complete. E você vai colocar aí no dado as bolinhas, tá bom? Nós temos aí na sexta questão o grupo de Maelson. Ele tem 7 pessoas no cabo de força. Na letra A, represente a quantidade de participantes de cada grupo com o material dourado. Se você não tiver o material dourado, não tem problema, tá bom? Você vai fazer... Lembra que nós já recortamos esse material dourado? Então, você vai pegar aquele material dourado lá, e aí você vai escrever aqui. De um lado tem tantos participantes, do outro lado existe tantas pessoas. E aí, você vai anotar aqui quanto tem de um lado e quanto tem do outro lado, tá bom?
E na letra B, o grupo de Malleson precisa ser completado com quantos componentes para que a disputa seja equilibrada? Quantos componentes mais faltam para que a disputa seja igual, tá bom? Os números sejam iguais. Vamos ver aí a 177. Nós temos aí a 177, a questão número 7. Você vai verificar quantas caixas tem uma pilha, nesta pilha aí da azul. Depois você vai descobrir quantas caixas amarelas faltam para que as duas pilhas tenham a mesma quantidade de caixas. Você vai ver aí, contar a primeira, lembrando que atrás da frente também tem caixinhas, tá? Então, você vai contar as quantidades. Conta a azul, depois vai contar a amarela. E aí, depois você vai colocar quantas caixas faltam para completar a quantidade de azuis, tá bom? Assim também você vai fazer na letra B, a mesma coisa. Nós temos aí na 8ª questão, Beatriz, Vânia e Fabrício, eles foram para a última fase do jogo de perguntas e resposta. No final da brincadeira, a professora pediu que cada um levantasse as mãos, representando a quantidade de seus pontos, tá? E aí, nós observamos aí nas mãos de cada um que eles colocaram as quantidades. Então, na letra A, quem chegou mais perto dos 10 pontos? E na letra B, como foi que você descobriu isso? E na letra C, quantos dedos a mais Fabrício deveria levantar para completar os 10 pontos? Tá bom? Esse daí tá fácil, não tem no caso, nenhum mistério, né? Então, você irá olhar primeiro os dedinhos de cada um deles e depois você vai responder as perguntas, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou aqui, podem mandar mensagem, tá? E estarei aqui para ajudar vocês, tá bom? Hoje, nossa aula deveria ser pelo Zoom, só que como eu estou com alguns problemas ainda na minha internet, no Wi-Fi, eu não estou conseguindo ainda disponibilizar a aula pelo Zoom. Mas eu creio que hoje ainda a gente vai resolver isso. E aí, nós amanhã, se Deus quiser, nos encontraremos pelo Zoom, tá bom? Um abraço.